Salve novamente a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, né, irmãos? Temos o privilégio que o Senhor nos preparou de estarmos aqui essa noite, começando a semana, que será uma semana de bênção, de vitória, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedi para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. Passo a ler, irmãos. O título não está no telão, mas é a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo de Deus, que fala das parábolas das 10 virgens. Que essa parábola, irmão, das 10 virgens, ela só tem no livro de Mateus. Embora temos, os irmãos sabem que tem 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas é sinótico, mas não são idênticos, porque a parábola das 10 virgens só está no livro de Mateus. E fala, irmãos, a respeito de nós estarmos preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente tem que estar preparado, tem que estar ativo na obra do Senhor, sendo um bom testemunho aqui dentro e lá fora, porque nós, irmãos, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Ninguém aqui na terra sabe o dia e a hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a parábola, ela compara um casamento, que naquela época, era de conhecimento do povo. Então Cristo, que quem disse essa palavra não foi o homem, foi o próprio Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usou essa parábola do casamento, que o noivo vinha até a casa da noiva, ele terminava o acordo com o pai, então levava a noiva para sua casa, onde tinha uma festa. E o versículo 1 diz que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram para se encontrar-se com o noivo. Veja, irmãos, que a palavra do Senhor não está falando aqui, de pessoas do mundo, porque nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo, ele iria comparar uma mulher a pessoas do mundo que não estavam na presença do Senhor, ele não usava o tema das virgens, era o oposto. Então, como ele estava falando aqui das 10 virgens, essa palavra é para nós que estamos na presença do Senhor. É para eles também, para que eles possam aceitar a Cristo como Salvador, e começar a caminhar no processo da santificação, em busca da nossa salvação,
mas a palavra também é para nós cristãos, que já estamos na presença do Senhor, porque aqui o Cristo estava falando para as 10 virgens. Veja, irmãos, que as 10 eram virgens, né? E aqui no versículo 1, na parte B, vai falar que elas pegaram as suas lamparinas, ou seja, elas eram, as virgens eram cristãs, estavam na presença do Senhor, e estavam, munidas com as suas lamparinas, e as lamparinas delas estavam com azeite, porque a lamparina tem um reservatório que é próprio para o azeite. Até quando eu estava estudando essa palavra, eu vi um modelo que eles tinham na época, que era diferente da nossa, era tipo uma bacia com um pavio, então ia consumindo aquele azeite e tinha que repor, para a lamparina não apagar. Então, eram cristãs, estavam na presença do Senhor, só que estavam também com a lamparina, então elas não estavam, desapercebidas quanto à lamparina, mas elas estavam, irmãos, sem o principal, que é o azeite. E o azeite, irmãos, na palavra do Senhor, refere-se ao Espírito Santo de Deus. Porque se nós estivermos, irmãos, vivendo de aparência, estivermos na presença do Senhor, estivermos, com a lamparina, que hoje pode a palavra do Senhor nas mãos, mas se a gente não tiver com o Espírito Santo dentro de nós, irmãos, nós estamos vivendo de aparência. Nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar e a gente vai ficar. E a palavra, irmãos, de hoje não é, puxão de orelha para ninguém, não é para apontar de dedo, porque se um irmão apontar outro de dedo e falar: irmão, você está errado, você tem que ficar igual a mim, tem que buscar mais o Senhor, esse irmão que está falando isso, ele está precisando mais ainda de azeite do que o outro irmão. Então não é advertência, mas sim, irmãos, é um convite do nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele quer derramar azeite na vida de cada irmão aqui. Se você está aqui essa noite, sabe que não é obra de acaso, é Deus preparou para que você estivesse aqui essa noite. Então, irmãos, Deus, Ele está nos convidando para a gente ficar mais firmes na presença do Senhor, para que o Espírito Santo, irmãos, possa encher, com abundância de azeite o nosso corpo, para que nós possamos ser um bom testemunho, possamos, irmãos, estar firmes na obra do Senhor. E aqui o versículo 2 vai dizer: 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Então, irmãos, na igreja tem os irmãos tão prudentes e os imprudentes, mas Cristo, irmãos, Ele quer que todos sejam prudentes. Cristo quer que a gente, independente da nossa fé, se está pequena, se está grande, o importante é que a nossa fé esteja viva, irmãos. E enquanto, irmãos, nós estamos tendo a oportunidade de nos preparar para a vida de Cristo, mas o ideal é que nós estejamos preparados todo o tempo, porque ninguém, irmãos, sabe a hora e o dia que Cristo vai vir. Ninguém sabe, Mas se a gente for ver, irmãos, o que está acontecendo dentro do nosso país, no mundo, a gente vê que é a palavra de Deus se cumprindo. Coisas inacreditáveis, se a gente for parar para pensar, estão acontecendo. Se a gente pegasse, irmão, 2018 para trás, alguém falasse: vai ter uma pandemia que o mundo inteiro vai ficar fechado, ninguém vai poder sair à rua, aquele que sair à rua vai ser preso. A gente não ia acreditar, como o mundo inteiro, a ciência tão avançada, a medicina tão avançada, e não aconteceu o coronavírus, que as pessoas não podiam ser na rua, pessoas foram presas por estar caminhando em praça pública. Então, irmãos, a palavra do Senhor está se cumprindo. Então nós temos que estar vigilantes, porque ninguém sabe o dia nem a hora, e pelos fatos que estão acontecendo, irmãos, está se cumprindo. Aí o 3 vão dizer: as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Então, irmãos, nós temos que estar prudentes e vigilantes na obra do Senhor, nós temos que estar preparados, porque a gente não sabe o dia nem a hora da vinda de Cristo, assim como também nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai nos recolher. Não importa que é criança, que é idoso, ninguém sabe. Às vezes aquele idoso vive alguns anos e aquela criança o Senhor Jesus recolhe, aquele jovem. Então nós não sabemos, irmãos, o dia e a hora da vinda de Cristo, e também não sabemos o dia e a hora da nossa partida. Mas, irmãos, não é o fato determinante. É claro que todos aqui, principalmente os pais,
Os jovens também têm sonho, a gente quer ter uma vida longa aqui na terra, a gente quer alcançar nossos sonhos, nossos objetivos. Os pais, né, eles querem educar o filho, quer que o Senhor recolha, mas depois que tiver uma certa idade, que os filhos já estiverem encaminhados, que a gente sabe que o pai estando presente, é tão difícil criar e cuidar de um filho nos dias de hoje. Imagine se o pai estiver ausente, se Deus estiver recolhido. Então os pais querem, né, cuidar dos filhos, morrer numa certa idade, mas isso, irmãos, é tudo projeto nosso. A última palavra quem diz é o Senhor. E a gente está vendo aí nos noticiários tantas pessoas sendo recolhidas, idoso, criança, jovem. Hoje mesmo eu estava vendo no noticiário que caiu um avião lá no Nepal. A hora que eu tinha lido, estava na matéria que tinham morrido 67 pessoas. Então, irmãos, a gente tem que estar preparado para a vinda de Cristo. Porque não importa se a gente vai ser recolhido com 10, com 15, com 20, com 80 anos. O importante é que quando Cristo vier, ou nós descemos a sepultura, que nós estivermos preparados. Porque, irmãos, nós estamos aqui de passagem. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Se a gente for ver, né, o tempo está passando muito rápido. Cada ano que a gente vê, a gente está no começo do ano, igual agora estamos em janeiro, daqui a pouco já vai estar no meio do ano, e logo menos já vai estar no final do ano, irmãos. Então o tempo está se abreviando, né? E a vinda de Cristo está cada vez mais, né, se aproximando. Então nós temos que estar preparados. Aí o 4 diz: mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E o óleo, irmão, no dia de hoje, quer dizer Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo, para que nós possamos, irmãos, vencer a luta, as dificuldades do dia a dia, para que nós possamos, irmãos, ganhar mais almas para Cristo, né? Hoje tem aqui os convidados, né? Se não estiver na presença do Senhor, esteja, irmãos, saiba que é maravilhoso estar na presença de Cristo, porque a luta vai vir, né? Assim como a luta vem para os que não são cristãos, vem para os que são também. Só que o Espírito Santo, irmãos, está com o cristão, e Ele dá a vitória, né? Nós vimos aqui no ano passado, quantos testemunhos de cura, de libertação, né? E de pessoas que oraram, pediram oração, e Deus respondeu, porque Deus responde, irmãos. Então nós temos, irmãos, que cada vez mais estar com o Espírito Santo em nossas vidas. Porque no ano passado, muitas das pessoas que contaram o testemunho aqui não foi para ele, mas foi para um amigo que pediu oração, foi para um irmão, para uma irmã, né, de física, assim, que pediu oração, e a gente orou, e Deus respondeu. Mas para isso, irmãos, nós temos que ter a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E isso, irmãos, é um processo, né? A santificação, ela é um processo, ela não é algo que acontece com o estalar de dedos, ela vai acontecendo, e nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, Ele vai trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo, Ele vai trabalhando na nossa vida. A gente pode chegar na presença de Deus do jeito que for, cheio de pecado, de vício, com doença, com tudo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai curando, irmãos, Ele vai libertando, Ele vai nos preparando para nos usar na obra dEle. Então, irmãos, nós temos que ter o Espírito Santo em nossa vida, e isso é um processo, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele vai nos mostrar, com certeza vai nos mostrar a cada um, melhora isso daqui, faz isso, não faça aquilo, e enquanto nós, irmãos, não tomarmos a decisão de fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando, né, está tocando o nosso coração, Ele não vai pular uma etapa, não vai falar, o irmão não quer fazer isso, então vamos fazer aquilo, não, é um processo de obediência, que duas coisas, irmãos, que o cristão tem que estar preparado. A primeira coisa é servir a Deus, nós temos que estar servindo a Deus o tempo todo, e a segunda coisa é estar preparado para a vinda de Cristo, porque ela vai acontecer, irmãos. Aí o 5 vai dizer: e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Aqui, irmãos, hoje é a principal dificuldade, né, que muitos estão aí fora, não estão aceitando a Cristo como Salvador, porque embora as pessoas saibam que elas vão morrer, que todos estamos aqui de passagem, que não ficou e não vai ficar ninguém para semente, as pessoas vivem como se elas fossem imortais, como se o fim dela nunca viesse. Então ela está deixando as coisas
do mundo, né, os projetos particulares estão correndo atrás como nunca, mas das coisas de Deus estão deixando tudo para amanhã, porque Cristo está demorando, né? Há 2000 anos estão falando, Cristo está para vir e não veio. Mas irmãos, o tempo é de Deus, né? Quando foi pregado aqui a respeito de Israel, irmãos, Israel, 70 anos depois de Cristo, Israel foi invadido, se eu não me engano foi pelo povo dos caldeus, e ali o povo israelense foi dissipado pelo mundo todo, 70 anos, irmãos, depois de Cristo. Então, irmãos, foi passando o tempo, séculos, né? Passou 100 anos, 200 anos, 300 anos, e a promessa de Deus é que a nação de Israel iria se constituir novamente. Passou 500 anos, 600, 1000 anos e nada. Aí, irmãos, muitos que querem interpretar a Bíblia da maneira dele, não como o Espírito Santo fala, pegava e falava, isso aí que está dizendo que Deus vai reconstruir o povo de Israel, isso aí é uma coisa, é uma metáfora, não é algo físico, algo real, que foi criada uma mera ilustração. Mas, irmãos, a palavra de Deus se cumpre. Nós não temos, irmãos, que enfeitar a palavra de Deus para agradar A ou a B, ou para desagradar A ou a B. Nós temos que falar a palavra de Deus tal como ela é, porque a palavra de Deus ela é perfeita, irmãos. Aí passou-se 1000 anos, 1100, 1300, 1400, 1500 e nada do povo de Israel ser constituído como nação. Mas, irmãos, nós estamos vivendo a história, como foi falado aqui do Covid. A restauração de Israel como nação aconteceu logo depois, né, do final da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Então note, irmãos, que passaram-se 19 séculos, mas a palavra de Deus ela se cumpriu. E também, irmãos, vai se cumprir. Cristo vai voltar, e muitos vão estar prudentes. Mas infelizmente, irmãos, uma boa parte vai estar imprudente, vai estar deixando as coisas do Senhor para depois. E quando Cristo voltar, irmãos, se nós não vamos estar aqui, que pela misericórdia de Deus nós vamos ser arrebatados, né, se nós estivermos na presença do Senhor. Mas você pode ter certeza, irmãos, que não vai ter lugar para sentar nas igrejas. Todas as igrejas vão estar lotadas, porque as pessoas aí vão acreditar na vinda de Cristo. Se a gente parar para pensar, irmãos, a palavra do Senhor foi escrita, né, e finalizada há mais de 2000 anos atrás, e tudo que o Senhor falou está se cumprindo. Se a gente parar para pensar, irmãos, as pragas dos gafanhotos, né, quando eu li a Bíblia, eu entendia que aquilo tinha acontecido naquela época, né, para libertar o povo de Deus do Egito, e não teve, né, há uns 2, 3 anos atrás, aquelas pragas de gafanhoto. Quem que assistiu o noticiário via que estava andando no carro, não dava para ver nada, era uma nuvem de gafanhoto que destruiu boa parte da América do Sul, e quase que chegou aqui no Brasil. Então, irmãos, a palavra de Deus ela se cumpre, e vai se cumprir. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, está te convidando essa noite, para que você, irmãos, aquele que não aceitou a Cristo ainda, que aceite Cristo como Salvador. Aquele que já está na presença do Senhor, irmãos, que seja mais abundante na obra do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo quer derramar mais azeite nesse vaso, irmãos. Cristo quer te usar mais na obra do Senhor. Então, irmãos, vamos estar vigilantes, vamos estar prudentes, porque Cristo está voltando, irmãos. E aqui, né, no versículo 5 diz, né, como o noivo estava demorando. Muitos, irmãos, infelizmente estão pensando assim: Cristo está demorando, então eu vou cuidar dos meus projetos pessoais, quando eu tiver mais idades eu volto na presença do Senhor. O presbítero Mardoni já pregou aqui, que tinha um rapaz, né, já faz um tempo isso, que estava trabalhando na obra, e o irmão dele convidou essa pessoa para vir para a igreja, e a pessoa falou: eu sou novo ainda, eu vou curtir minha vida, quando eu tiver de mais idade, aí eu vou para a presença do Senhor. E naquele fim de semana, o rapaz foi nadar na represa e morreu, irmãos. Mas Deus usou a boca de alguém para convidar aquela pessoa para vir para a vinda de Cristo. Então, irmãos, não tem, né, a gente não sabe o dia de amanhã, então é por isso que nós temos que estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 6, irmãos, vai dizer, aqui que vai ser a surpresa de muitos: mas à meia-noite ouviu-se um grito,
eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram, ou seja, todo o povo de Deus se levantou, e prepararam as suas lamparinas. E eis que os imprudentes disseram às prudentes: dei-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem o óleo para vocês. Então, irmãos, metade foi pego preparada e metade foram surpreendidas, não estavam preparadas para a vinda do noivo, que nós sabemos da ilustração que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda dele. E saindo elas para comprar, o que aconteceu? O noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Olha, irmãos, como que a palavra de Deus, ela está falando conosco. No tempo de Noé, foi a mesma coisa. Noé estava construindo a arca num local que não tinha água, e chamavam ele de louco, Ninguém quis se converter dos maus caminhos, até que veio o dilúvio, e bateram a porta, mas a porta já estava fechada. Aqui, irmãos, o momento da gente se preparar, o momento é agora. É agora que a gente tem que nos consagrarmos mais, prepararmos mais para a vinda de Cristo, trabalharmos mais na obra do Senhor, A gente vê, instrumentos, sem músico. Hoje a irmã Raquel ficou sozinha, cuidando de 3 equipamentos, do computador, da mesa de som, do notebook. Você vê que, irmãos, as pessoas não estão, com afinco na obra do Senhor. Mas, irmãos, Cristo vai voltar. E o ideal, irmãos, é que nós, nos apeguemos cada vez mais a Cristo, para que quando Cristo vier, ou quando nós, formos recolhidos pelo Senhor, que nós estejamos salvos, irmãos. Porque, irmãos, o meu sonho de todo o coração é que quando Cristo voltar, que eu estiver lá no céu, do lado de dentro, que eu possa olhar para cada um aqui e reconhecer os irmãos lá dentro. Nós vamos estar com o corpo glorificado, mas a gente vai nos reconhecer, e eu possa olhar para cada irmão e falar: valeu a pena servir a Deus. Isso, irmãos, é que tem que ser o nosso projeto de vida, servir a Deus, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Pode ter certeza, irmãos, se não acontecer aqui, o irmão pode me cobrar. Aquele que coloca as coisas do Senhor em primeiro lugar, Deus abençoa em todas as outras áreas da vida. Deus abençoa na vida familiar, Deus abençoa nos seus projetos, seus estudos, seu comércio, aonde você coloca a planta dos seus pés ou a sua mão, Deus abençoa, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Que nós não podemos, irmãos, servir a Deus como muitos hoje têm pregado a teoria da prosperidade. Você dá isso e Deus retribui. Não, irmãos, Deus não é moeda de troca. Nós temos que servir a Deus por estar alegre de estar na presença do Senhor, de estar fazendo a obra do Senhor. Aí sim, irmãos, você pode ter certeza que o que você planejar, Deus vai entrar com providência na sua vida, irmãos. E isso é certeza, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala, irmãos. Aí o 10, o 11 vai dizer: mais tarde chegaram as virgens e prudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Olha que triste, irmãos. Cristo voltar, a gente ficar, ou a gente descer a sepultura sem a salvação, e depois no tribunal de Cristo vai ter muitos. A palavra fala, nos versículos anteriores ali, no versículo 51 do capítulo 24, diz que vai ter choro e ranger de dentes. Muitos irmãos vão tentar, justificar com o Senhor, a palavra mesmo fala: Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, curei pessoas em teu nome, e Cristo vai falar que não os conhece, porque o que ele fez, irmão, não foi ele que fez. É por isso, irmãos, que toda a cura que você recebe, logo mais aqui vai ter oração em posição de mãos. Toda a cura que você recebe, toda a bênção que você recebe, não é o irmão ou a irmã que está orando para você que te deu, é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que vem receber a oração, irmãos, ele tem que acreditar que aquela mão que está sobre a cabeça dele é a mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nós que oramos, nós também não cremos que é apenas a nossa mão, nós acreditamos que por debaixo e por de cima da nossa mão está a mão do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, curando, libertando e restaurando vidas, irmãos. Então nós temos que crer nisso.
Então, irmãos, quando Cristo vier, como aconteceu na época de Noé, né, tem na parábola aqui, quando Cristo voltar, pode ter certeza, irmãos, que muitos vão estar batendo a porta das igrejas, mas o Espírito Santo de Deus não vai mais estar aqui, os irmãos não vão estar aqui, que vão ter sido arrebatados, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos que estar preparados, irmãos, preparados para a vinda de Cristo. Não é nos preparar, temos que estar preparados todo dia. E nós estamos preparados, irmãos. Você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai estar na sua vida. Pessoas vão chegar para você e vão pedir oração. Por mais que aquela pessoa não esteja na presença do Senhor, vai falar: irmão, irmã, ora por mim na igreja. Quando você ouvir essa palavra, irmão, fique feliz, porque aquela pessoa está vendo o Espírito Santo de Deus na sua vida. E ore mesmo por ela, para que um dia ela também esteja aqui fazendo a obra do Senhor. Então, irmãos, nós temos que estar preparado para a vinda do Senhor, porque olha o que o versículo 13 diz: portanto, vigiem. Essa palavra, irmãos, foi o próprio Cristo que nos deixou. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, irmãos, vamos vigiar, vamos estar constantes na presença do Senhor. Se o Senhor te trouxe aqui, irmãos, é que o Senhor tem um propósito para a sua vida. O Senhor não traz ninguém para ir na igreja para encher banco, jamais para encher a igreja. O Senhor te trouxe aqui porque o Senhor tem um projeto na sua vida. E por mais que muitos, né, falem que você não é capaz, que você não vai conseguir, às vezes até pessoas próximas da gente falam isso, você pode ter certeza, irmão, que se você consagrar a sua vida com o Senhor vai entrar com providência. Como entrou na vida de Paulo, que perseguia a igreja, que matava, né, os membros da igreja, mas quando Cristo entrou na vida dele, irmãos, ele foi grandemente usado por Deus. E o mesmo Deus, irmãos, que estava lá com Paulo, está aqui hoje, irmãos. O mesmo nosso Senhor Jesus Cristo que estava lá, que converteu Paulo, está aqui essa noite, irmãos, para fazer maravilhas em nossa vida, irmãos. Porque Deus, irmãos, não quer que a gente seja uma lamparina vazia do Espírito Santo de Deus. Não, Deus quer derramar unção, irmão. Deus quer derramar poder, quer te usar na obra do Senhor, para você expulsar demônio, orar, a pessoa ser curada, tocar instrumento, estar na obra do Senhor ativo. O Senhor quer te usar, irmãos. Então deixa ser usado, irmãos. Consagre a sua vida ao Senhor, e você vai perceber que o resto o Senhor tudo fará, irmãos. Amém, irmãos? Então, irmãos, fique com essa palavra no seu coração, né? Não é advertência para ninguém, é o Senhor Jesus te chamando, porque Ele quer te usar ainda mais na obra de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu peço uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.